Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Direto ao ponto, às quintas-feiras, com a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, com o tema Momentos Extremos são determinantes para o nosso sucesso e para o nosso fracasso. Bom dia, Gustavo. Mais um assunto interessante, né, Rita? Bom dia. Como Bom dia, Ricardo Sander. Bom dia, Alan. Vamos conversar sobre... Bom dia, queridos ouvintes. Tem uma passagem que eu adaptei ontem para produzir o nosso texto, né? Às vezes a gente busca inspiração em algumas histórias que já são consagradas e conhecidas. E é uma metáfora que trata de um... Normalmente as metáforas falam de um discípulo e de um sábio, né, que normalmente buscam se aconselhar com os mestres, né? E foi o que aconteceu. O discípulo chegou no seu mestre e perguntou: mestre, como eu faço para... Qual é o segredo do sucesso? Eu gostaria de saber qual é o segredo do sucesso. E aquele mestre olhou nos olhos daquele jovem discípulo e convidou ele para fazer uma caminhada um pouco mais distante, até a beira de um riacho que passava lá num fundão de uma propriedade. E eles foram caminhando, conversando, filosofando, até que chegaram lá na beira do riacho. Aí o mestre pediu que o seu discípulo se ajoelhasse na beira do riacho. O discípulo cumpriu as ordens, né? Se ajoelhou. Aí o mestre pediu para que o discípulo colocasse a sua testa na lâmina d'água, só a testa, molhando a testa. E o discípulo foi lá e colocou a testa. E quando ele colocou a testa na água, o mestre foi lá e afundou a cabeça do discípulo dele, dando um caldinho daqueles até que ele começou a faltar ar, né? Naquele momento o mestre tirou a cabeça do discípulo da água e os dois começaram o caminho de volta, né? O discípulo assustado e durante o percurso de volta, o mestre perguntou para o discípulo: enquanto caminhávamos, falávamos sobre um monte de aspectos importantes para se ter sucesso, mas eu quero te fazer uma pergunta. No que tu pensou quando eu afundei a tua cabeça na água com o passar do tempo? Ele disse: logo quando tu afundou, eu pensei, não pode ser que o meu mestre está fazendo isso comigo, mas chegou uma hora que começou a me faltar ar que eu não pensava em mais nada, eu só pensava em respirar. Ele disse: pois é, no momento que você obter ou tiver obstinação por obter o sucesso, da mesma forma que você estava obstinado por respirar, talvez você tenha compreendido um dos segredos do sucesso. Não existe um segredo único do sucesso. Mas ter um desejo ardente, querer muito, querer mais do que os outros, pode ser que seja um dos segredos que funciona para a grande maioria das pessoas. E todos nós, você, querido ouvinte, que tem algum amigo, um parente, um vizinho, que tu entende que esteja com alguns resultados satisfatórios, observe se em algum momento da vida dele, ele não quis mais do que os outros. Ele não esteve disposto a entregar, a se doar mais. A gente costuma dizer que as pessoas bem-sucedidas, elas costumam responder 3 perguntas. A primeira delas: as pessoas bem-sucedidas sabem o que elas querem. A segunda: elas sabem quanto vai custar aquilo que elas querem. E a terceira: elas estão dispostas a pagar o preço. Normalmente, a grande maioria das pessoas até sabe o que quer. Um número muito menor sabe quanto vai custar aquilo que elas querem. E quanto vai custar não é um valor financeiro, é um esforço, é a dedicação, é a entrega, o empenho. É abrir mão de um final de semana para ficar estudando muitas vezes. Então sabe quanto vai custar, qual é o preço. A terceira é para poucos, né? Talvez para um percentual muito pequeno das pessoas aí, que é pagar o preço, né? Que é literalmente se esforçar, se empenhar. E os atletas precisam disso, os empresários precisam disso, os vendedores precisam disso, os profissionais de alta performance precisam se entregar mais, se dedicar mais do que os outros, a ponto de ter um desejo ardente e não flertar, é querer muito, né? Enxergar em todas as oportunidades uma forma de se aproximar do êxito, né? Do sucesso que elas buscam. Então a dica é: queira mais do que os outros, porque talvez esse seja um dos segredos do sucesso. A frase que eu estou ouvindo muito ultimamente aí nas palestras, nos eventos que eu tenho ido, já escutei de ti também, Bozetti, não existe almoço grátis, né? Perfeito. Então, se a pessoa quer ter o sucesso, ela vai ter que pagar esse preço.
E eu acho que pega na veia, porque poucas pessoas, ou um número, não sei se poucas, mas um número pequeno, não sei se tem esse estudo, 5%, 10%, se dedicam a ponto de querer alcançar o sucesso. Todo mundo quer, mas é muito fácil dizer, eu quero ser o melhor jogador de futebol do Brasil, ou do mundo. Tudo bem, para isso tu vai ter que treinar, tu vai ter que te dedicar, tu vai ter que abrir mão de fazer balada, vai ter que ter uma nutrição bem regrada. Estou dando um exemplo, né? Assim como tu falou de empresários, para nós jornalistas, tu vai ter que trabalhar em final de semana, tu vai ter que trabalhar em feriado, né? Tu vai ter que trabalhar de noite, eventualmente. Não quero isso. Bom, então tu vai ter que escolher uma outra profissão. Tu não vai poder ser jornalista se tu não quer, se quer fazer só o básico. Se tu quer trabalhar de segunda a sexta no horário comercial, a profissão não é essa. Não é, né? Ser jogador de futebol é muito bom, eles ganham bem. E quantas vezes eles ficam longe da família durante uma semana inteira, né? O Bozetti que dá os cursos aí, dá palestras, roda o Rio Grande do Sul. Quantas vezes tem que sair no domingo, perder parte do domingo com a família para chegar lá em Bagé, por exemplo, na segunda-feira e ter a condição de estar bem preparado para fazer a sua palestra. É isso, é abrir mão de algumas coisas, não achar que tudo vai cair do céu. Se você quiser ficar no seu conforto, o resultado vai ser isso. Outra frase que é muitas vezes dita é: se você quer resultados diferentes, tome atitudes diferentes, faça ações diferentes. Perfeito, perfeito. Então, nós temos diversos exemplos, né, Ricardo? Cafu. O Cafu não era o melhor lateral direito do mundo, mas ele acabou se tornando em função do esforço. Ele era um jogador médio, muito esforçado, né? E foi o nosso capitão do Penta. Quantos empresários a gente conhece aí que não são os caras que são os mais inteligentes, os melhores, mas eles são os mais dedicados, eles são os que mais correm atrás, os mais persistentes, os mais constantes na busca dos objetivos. Então, querer mais do que o teu concorrente talvez seja um grande diferencial. Quantos empresários têm o ensino fundamental, ou muitas vezes nem isso. Nem isso. Né? Não chego nem a ensino médio, não estou nem falando de uma faculdade, né? Não é que isso seja, né? O ideal é que a pessoa estude e busque o seu conhecimento, mas tem muitos casos disso. A pessoa não tem esse conhecimento adquirido aí nos bancos escolares, mas tem muita dedicação, tem o aprendizado do dia a dia também, né? Que faz muita diferença também. Perfeito. Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite aí. Se tem algum empresário nos assistindo que queira melhorar os seus resultados, hoje à noite nós iniciamos uma formação aqui em Lajeado de um programa nosso chamado Mastermind Meta Gerenciamento, que ele é um programa técnico voltado para empresários, gestores que querem melhorar os seus resultados e que ele gera resultados grandes na boca do caixa, na melhoria da gestão, na melhoria da performance, porque tem muitos empresários que empreendem através da técnica do tentativa e erro. Eles tentam, erram, e até que eles acertam. Mas essa tentativa e erro muitas vezes deixa bastante recurso pelo caminho. Então, se quem quiser saber um pouco mais sobre essa formação, já temos um grupo montado, ainda temos algumas vagas. Fica o convite, tem gente vindo de todos os recantos do estado aí para participar dessa formação conosco aqui na nossa sede em Lajeado, muito próximo de nós. E nós chamamos ele carinhosamente de o MBA da vida real, porque nós desenvolvemos 14 aspectos que todo empresário deveria dominar. Não importa se o empresário tem 2 funcionários, 20, 200 ou 2.000 funcionários. Ele consegue colher grandes resultados. Nós temos experiência aí com grandes cases, né? Grandes empresas que têm feito essa formação aí e têm colhido os frutos. No mercado tão concorrido, talvez esse seja um diferencial, um ponto que pode nos jogar um pescoço acima da concorrência, né? Contatos pela rede social. Contatos pelas redes sociais, @GustavoBozetti. É bem fácil de nos achar. Tá certo, Gustavo, muito obrigada mais uma vez, né, por trazer um tema tão importante. O quadro Direto ao